Bom dia a todos. Bom dia, meus irmãos. Vamos lá. Bom dia aos irmãos que estão pela live. Já temos aí alguns irmãos conosco. E aqui na igreja o pessoal está chegando contente, graças a Deus. Feliz. Isso é muito bom. Então vamos lá, vamos começar aí a nossa nova série de estudos. Louvado seja Deus pela vida dos amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Vamos orar, pedindo a graça do nosso Deus. Bom, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, por mais uma manhã que estamos na tua casa para poder estudar a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessa nova matéria, nesse novo estudo. Que o teu Santo Espírito possa nos conduzir, ó Deus, a guardar em nosso coração as certezas da fé que rege as nossas vidas, da fé cristã. Deus. Toma esta igreja em tuas mãos, continue abençoando a vida de cada irmão, cada família aqui representada, ó Deus. Que o Senhor possa ser o centro de nossas vidas a cada dia. Obrigado, ó Deus, pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Nos ajuda, Deus, a vivermos de um modo digno, de um modo que glorifique e exalte ao teu santo nome. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, meus irmãos. Nossa nova matéria, nosso novo estudo aí. Certezas da fé cristã. Esse é um livreto que a gente vai estar estudando, tá? É muito bom. Vai ser um pouco diferente daquilo que nós vínhamos já há um bom tempo estudando. É um pouco menos didático e um pouco mais espiritual, vamos assim dizer, tá? Então, vamos fugir um pouco, apesar dele ser baseado aí nas cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João. Não vamos seguir aquela sequência do livro, versículo por versículo, tal. É mais uma explanação geral do que essas 3 cartas têm a nos ensinar sobre essas certezas da fé cristã, tá bom? Então, vamos mudar aí um pouquinho a nossa lógica diária dos nossos estudos. Obrigado, pastor. Quase que eu fiz um serviço aqui agora. Tá bom? Então, vamos mudar um pouquinho aí essa nossa rotina. Vai ser bom, vai ser muito bom. Eu já vinha pensando nisso, nós mudarmos um pouquinho esse nosso estilo, né? Para, com certeza, aí ser bênção para nossas vidas. Então, vamos lá, vamos já dar início. Anotem aí que esse é o tema da nossa lição atual agora. O pessoal está chegando ainda. Então, lembra daquela marcação que você tinha em 1 aos Coríntios? Agora você muda lá para João. Tá? Deixa lá nas cartas de João, não é o Evangelho de João. As cartas de João, os últimos livros da Bíblia. Tá bom? Antes do Apocalipse lá, tá lá as cartas de João. Então, deixa eu só mudar aqui o nosso slide. Ver se muda aqui, que meu notebook hoje está... Isso, mudou. Tá lento, processador lento. Bem dele. As cartas do apóstolo João, lição número 1. Então já deixa aí a sua anotação. Cartas do apóstolo João, lição de número 1. O pessoal vai anotando. Eu tentei ser o mais enxuto possível, mas vai ter algumas coisas para nós anotarmos um pouco longas, tá? Mas, de uma maneira, não dá para nós colocarmos todos os pontos que o estudo traz, mas para aí colocar
Deixa eu ver aqui que parou. Para os irmãos terem aí com aquilo que anotarem e entenderem os nossos estudos, tá bom? Opa, perdão. Deixa eu silenciar ele aqui. Isso. Então, para começarmos, nada melhor do que vamos ler a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 4, verso 1. Não vou colocar aí na tela, irmãos, porque o meu computador ele está lento. E eu vou até fechar aqui o programa para ver se ajuda um pouquinho a ficar mais rápido. Mas aí os irmãos abram aí as suas Bíblias. Isso. Espera só um pouquinho aí que ó, já ficou isso. Fecha agora, meu filho. Aí. Sim. Ver se ele melhora aqui um pouco. Isso. Ok? Que a minha imagem aqui fechou, mas deixa eu só ver aqui se tá normal por conta disso. Vamos lá então? 1 João, capítulo 4, 1. Isso, tá normal, voltou. Diz assim a palavra do Senhor. O Rafael tá ali em cima, ali, ó, meu filho. O pastor tá atrás do pastor. 1 João 4, 1. Vamos lá, todos acharam? Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então o apóstolo João, já que advertindo a igreja sobre a questão de nós tomarmos aí cuidado sobre tudo aquilo que nós vemos, ouvimos no nosso dia a dia. Né? Hoje a informação chega muito rápido, hoje nós temos acesso a muitos meios de comunicação, então nós precisamos estar atentos àquilo que nós estamos vendo, àquilo que nós estamos ouvindo, para que nós não estejamos absorvendo aquilo que não provém de Deus. Então ele diz lá, não creiais a todo o espírito. Então ele está dizendo, olha, nem tudo que fala de Deus provém de Deus. Tomai cuidado com isso, para que isso não contamine literalmente a sua vida e te afaste realmente da presença de Deus. Tem muito lugar, muitas pessoas falando de Deus que na verdade não estão falando de Deus. Só estão usando o nome de Deus para a autoproclamação. Só estão usando o nome de Deus para engrandecimento próprio. Então, muito cuidado com isso. Provai se o Espírito são de Deus. Então, como que eu provo se aquilo que aquela pessoa está falando é de Deus? Como que eu provo isso? Olhando na Bíblia, muito bem. Olhando na palavra do Senhor. Eu vou confirmar a palavra de Deus. André, mas ele está usando um versículo bíblico para falar sobre aquilo. Mas o versículo bíblico fala realmente sobre aquilo? Há outros versículos bíblicos, nós já estudamos sobre isso, que comprovam aquilo que aquela pessoa está dizendo. Por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui várias vezes. Uma vez um certo pastor no rádio estava ouvindo e ele estava dizendo que a jumenta, quando Jesus vai entrar em Jerusalém, a jumenta e o filho da jumenta representava dízimo e oferta. Não tem nada a ver
uma coisa com a outra. E tem gente crendo nisso, tá? Então precisamos tomar muito cuidado com isso. E aí ele nos alerta porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então tem muita gente aí falando besteiras de Deus. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, provai para que nós não nos enveredemos por esse caminho. Opa, agora ele está rápido demais agora. Agora acelerou o bicho. A atualidade apresenta muitos desafios aos cristãos. Dentre elas, destacamos 2. Tá? Então, o nosso estudo já começa. Primeiro é uma introdução. Tá? Nós vamos ver aí esses desafios, vamos ver a autoria do livro, das cartas, e algumas questões, para aí nas próximas aulas, nós adentrarmos realmente na questão da fé cristã. Então, primeira coisa aí, vamos ver 2 desafios que a atualidade nos apresenta. Então, deixei os irmãos anotarem. Enquanto isso, bom dia, irmão João, bom dia, dona Nena, bom dia, Eliene, bom dia, Ana Caroline, irmã Solange, irmã Quitéria, Cirlei, irmã Inês. Um bom dia a todos os irmãos que estão aí conosco pela live. Agora ficou mais fácil de eu ver aqui, que é uma tela menos aberta, gente, tá? Então, como tem o livrinho aqui, ficou melhor para mim ver as questões. Tá bom? Então, hoje em dia vamos destacar... Bom dia. Tava sentindo falta aqui, eu vi a presença aqui de todo mundo, eu não vi a senhora. A irmã Rosângela chegou aqui conosco. Falei, cadê a irmã Rosângela? Eu já pensei, será que ela foi pro Rio? Por como a senhora sabe que não tem? Agora nós estamos com um livreto, né? Tá falando para os irmãos, e pode ser que no final de cada lição tenha algumas questões, né? Que nem pode. Eu não vou falar quando estiver acabando. Aí a líder do grupo. Ó a contenda. O grupo está dividido. Vamos lá. Tá bom? A senhora não perdeu nada. Vou voltar aí para a senhora só ver aí. Depois, deixa eu voltar aqui para ajudar a irmã aqui. Como está bem no comecinho, nós meditamos, tá? Lemos João. E o slide anterior era somente as cartas dele, tá? Então, a senhora só marca aí e essa parte aqui, que é o início. Depois a senhora volta e vê o vídeo lá no comecinho, sem problema nenhum. Tá, o primeiro desafio que nós enfrentamos. O modo de vida que rejeita a fé cristã, gerando um comportamento guiado pelos fatos e influências do momento. Tá? Então, o primeiro desafio que nós enfrentamos no tempo atual. O modo de vida que rejeita a fé cristã, gerando um comportamento guiado pelos fatos e influências do momento. Então, pessoas que muitas vezes querem viver para Deus, mas são influenciadas pelo estilo de vida que estão tendo agora no momento. A maneira de ver o mundo e o estilo de vida se inclinam para o que não é religioso. Nessa perspectiva, deixa de existir o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, pois cada pessoa constrói a sua verdade de acordo com o ambiente em que está e o modo de vida. Ou seja, aquilo que a Bíblia me traz como a verdade deixa de ser. Eu vou viver uma vida de acordo com aquilo que eu enxergo ser o melhor para a minha vida. Mesmo eu sabendo que a palavra de Deus me ensina, mesmo eu tendo a consciência de que eu preciso viver para Deus, e estamos falando para cristãos, tá? Há pessoas hoje que, por frequentar uma igreja, acreditam que está bom, mas querem viver de um modo que simplesmente ela se sinta bem, quando na verdade vai ter momentos que nós não vamos estar bem.
passando por dificuldades, passando por lutas. Então eu faço do meu estilo de vida aquilo que é a verdade, o meu certo e o errado para mim. Eu deixo de ver as verdades bíblicas como o centro da minha vida. Eu passo a viver de um modo... eu conheço uma pessoa que ele diz assim, eu não tenho que... como que ele fala? Eu não tenho que concordar com tudo aquilo que o pastor diz. Eu tenho que viver da maneira que eu acho melhor. E mesmo que o pastor esteja exortando, mesmo que a Bíblia nos diz que nós não devemos mais viver conforme este mundo, a pessoa quer viver. Essa mesma pessoa, ela diz que Deus tem que aceitar ela do jeito que ela é. Isso é um dos maiores absurdos, porque a Bíblia diz que nós devemos mudar. Há uma conversão quando nós entregamos a vida a Cristo, ou seja, mudança de rumo. Então, aquilo que eu tenho como única e simples verdade para a minha vida, deixa de ser, porque a verdade que passa a ser na minha vida é a palavra do Senhor. Tá? Então, nós vamos enfrentar esse desafio, pessoas no nosso meio, cristãos ou não, que têm um estilo de vida assim, rejeitando o cristianismo, rejeitando a palavra de Deus, vivendo da maneira que bem entender, fazendo com que o seu certo seja o certo para a sua vida, quando na verdade o certo é o certo de Deus para nossas vidas. Mesmo que pareça contrário àquilo que nós queremos, mesmo que pareça contrário àquilo que nós pretendemos. Eu faço planos, eu tenho um objetivo, mas o objetivo de Deus não é esse, não vai dar certo, as coisas não vão acontecer. Porque o que prevalece na nossa vida é o objetivo de Deus. E o grande desafio que nós temos é entender a vontade de Deus. Porque não é fácil, porque não cabe na nossa mente a mente de Deus. Nós nunca vamos compreender a mente de Deus, nós nunca vamos entender a maneira de Deus trabalhar. Nós sabemos que tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é perfeito, mas aquilo que ele pode estar seguindo um caminho agora, daqui a pouco pode mudar. Pode mudar e Deus começar a trabalhar diferente. E você, mas espera aí. Para mim, Deus estava me guiando desse jeito, mas a vontade de Deus não é a nossa. Você deu para entender? A maneira com que Deus trabalha está muito além da nossa compreensão. Então, Deus está nos guiando dessa maneira. Deus, estou entendendo que Deus trabalha assim, assim, assim. Peraí, mudou. Porque quando tentarmos tratar um padrão, é a mesma coisa que eu querer colocar Deus no meu bolso. Não cabe, não tem como. Não existe padrão. Existe perfeição no trabalho de Deus, mas não padrão. Tá bom? Um dos aspectos negativos desse modo de vida e de ver o mundo é que as pessoas julgam que, para atingir o que desejam, podem fazer qualquer coisa. Então, se a minha verdade é o que prevalece, eu faço o que eu quiser para alcançar o meu objetivo. Independente se vai ferir, magoar outras pessoas ou não. Então, se para mim chegar ao presidente da empresa, eu precisar passar por cima das leis, eu passar por cima de pessoas, eu vou fazer. O importante é eu alcançar o meu objetivo. E isso é perigoso. Já dizia o velho poeta, quanto mais alto, maior a queda. Então, muito cuidado. Chegar a alcançar grandes objetivos é louvável? Claro que é. Mas degrau por degrau. Vai estudar, vai se preparar. Você quer ser presidente, quer ser CEO, Agora o nome tem o CEO das empresas. Você quer ser o CEO de uma empresa, que é como se fosse um conselheiro, é quase o presidente, é o cara que manda e desmanda e faz um monte de coisa na empresa. Mas você não é capacitado para isso. Você malemar terminou o segundo grau, que nem chama mais segundo grau,
É ensino médio. Eu sou do tempo do segundo. Eu fui preencher uma ficha de emprego esses dias atrás, há uns anos atrás, né? Aí tava lá, nível de escolaridade, o segundo grau. Aí a moça olhou e falou assim: ensino médio, jovem. Eu falei: desculpa, eu sou da antiga. Não sou tão novinho assim. Bem descontraído e tal. Né? Então, as pessoas querem. Estava conversando com o pastor agora sobre um rapaz que a gente pegou para trabalhar, né? 18 anos, não tem nem CPF. Quer chegar aonde? Então, irmãos, nós precisamos colocar tudo nas mãos de Deus, tá? Então, viver de um modo que eu tenho que atingir o meu objetivo, custe o que custar, é perigoso. É perigoso. Tá? Você pode cair e se machucar gravemente. Deixa eu só ver aqui onde eu parei. Assim, elas buscam o que funciona. Isso tem gerado crentes e igrejas que não se importam com a verdade do evangelho, como ensinado por Jesus e pelos apóstolos, e dão ouvidos aos pregadores que ensinam como obter saúde, emprego, dinheiro, sucesso, poder através de um falso evangelho. O evangelho da prosperidade, né? Já saiu um pouco de uso esse termo, mas ainda continua por aí. Vem para cá que você vai ficar rico, seus problemas vão acabar. Isso não existe enquanto você estiver neste mundo. Problemas vão existir, problema financeiro vai existir, problema de saúde vai existir. Isso tudo culpa de um negocinho chamado pecado. Tudo por conta dele. Não tem solução milagrosa. Vem aqui para a igreja que nós vamos pôr a mão, vamos derramar óleo na sua cabeça e você vai ser curado. Mentira! Agora, vem aqui buscar a verdade da palavra de Deus, que eu creio num Deus que pode fazer um milagre na sua vida. Isso é a verdade. A única coisa que pode acontecer é bagunçar o seu cabelo, encher de óleo, depois para você tirar aquele óleo do cabelo, vai ser terrível. Aí você esquece da doença e vai se preocupar com o cabelo. O caso do Danilo não vai dar muito trabalho, né, Danilo? Tá, irmãos, então vamos tomar cuidado com isso. Esse evangelho da prosperidade é um perigo. Lembra, esses dias eu estava vendo um vídeo antigo, falando lá daquele senhor, venha e entregue o seu tudo, que Deus vai te dar em dobro. Quanta gente está na miséria hoje por conta disso. Porque acreditou em algo que não aconteceu. E quando você vai questionar o porquê não aconteceu, você não tem fé. Joga a culpa em você ainda. Isso não é de Deus, certo? Então, precisamos tomar cuidado. Embora algumas pessoas não abandonem a igreja, elas dizem não a Deus e às certezas da fé cristã, e dizem sim aos bens materiais e ao mundanismo. Tá aqui. Espera aí. Eu marquei aqui. Essa pode anotar aí, tá? Então, embora algumas pessoas não abandonem a igreja, elas dizem não a Deus. Então, o fato de frequentar uma igreja não quer dizer crente. Não quer dizer que você é um servo de Deus. Na melhor direção, tira o crente, essa frase do crente aí. Não quer dizer que você é um filho de Deus. Porque crente você pode até ser, só não num Deus vivo e verdadeiro. Como eu já disse aqui, se você acreditar que essa caneta faz milagre, você pode acreditar. Como tem gente que acredita que se pôr o copo de água em cima do rádio, da televisão, agora não dá mais, né? Que a televisão é fininha, não, você conseguir equilibrar, você já conseguiu um milagre já de equilibrar o copo ali em cima. Mas antigamente tinha muito disso. Coloque agora o copo de água em cima do rádio. Aquela voz de locutor. Quem que é que tem a voz de locutor? Pastor Tomé, né? Coloque. Irmãos, é a sua fé que faz o milagre, não é a água. Tá? O pessoal entra na igreja católica, tem lá um chafarizinho, põe o dedinho na água e faz o sinal da cruz. Aquela água é benta. É Deus que faz os milagres.
certo? É Deus. Creia em Deus, não precisamos de mais nada do que isso. Eu me lembro, uma vez eu estava aqui na igreja com o irmão Marcos, e uma pessoa veio aqui e pediu para ele pôr a mão sobre a cabeça dele e orar. Ele falou: meu amigo, eu oro por você sem precisar pôr a mão. Minha mão é mão de pecador. Não precisa de eu pôr a mão em você. Vamos orar. E a gente orou aqui junto, né? É crer num Deus que faz milagre. Não é minha mão, não é mão de pastor, não é mão de ninguém. É Deus que faz o milagre nas nossas vidas. Tá bom? Deixa eu só ver aqui. Os crentes e as igrejas têm sido contagiados pelo desejo de ter, de comprar, de se sentir bem. Com isso, escolhem um caminho largo das vantagens pessoais, da despreocupação espiritual e da despreocupação com a vida eterna e de obediência a Deus. O caminho estreito é a submissão a Deus e é abandoná-lo. Né? Então as pessoas estão buscando a Deus pelos bens materiais, por aquilo que podem conquistar nessa vida, e se esquecem de buscar aquilo que é importante para nossas vidas, que é a vida eterna. Né? Não, quando nós dissemos vamos buscar a vida eterna, nós já temos a certeza da vida eterna, nós já estamos lá, mas viver de um modo que almeje isso, ou seja, conquistar os nossos galardões. Tá? Quando eu vivo almejando a vida eterna, eu vivo cumprindo a vontade de Deus aqui na terra. E isso vai me garantir galardões. Quando eu entrar na presença de Deus, eu vou ter o que apresentar a Ele como gratidão pelo que Ele fez por mim. Né? Então imagine a cena, que maravilhoso será nós diante de Deus dizendo: Senhor, estão aqui as minhas obras, aquilo que eu fiz para o Senhor, para a tua honra e tua glória. Vai ser algo maravilhoso. Vai ser algo muito bom. Enquanto aqueles que podem chegar à presença de Deus dizendo: Senhor, não tenho nada, porque o Senhor não me deu nada. Procurei os bens do mundo e até alcancei, mas não fiz nada para o Senhor. Qual é a situação? Tá bom? Então, o primeiro desafio, uma vida que rejeita a fé cristã aí no mundo. Todo mundo já anotou? Estão anotando? Deixa só os irmãos terminarem. Infelizmente, teve que pôr umas frases grandes aí, tá, gente? Os irmãos de casa estão compreendendo? Tá tranquilo? Coloca aí para nós sabermos. Pronto? Todo mundo? Segundo ponto aí. O outro desejo dessa época é a fusão e a adaptação de diferentes pensamentos religiosos, dando origem a novas doutrinas e novas práticas. Há alguns anos atrás, isso era chamado de ecumenismo. Perdão. Ecumenismo. Tá? Ou seja, eu vou pegar um pouquinho de cada, ver o que é melhor para mim e vou trazer para a minha vida. Então, por exemplo, eu vou pegar os textos bíblicos gostosos de se ler, que enche o meu ego. Eu vou pegar um estilo de vida oriental, que é um estilo de vida mais tranquilo, vou virar budista. Vou pegar um costume. Deixa eu. Tô montando aqui agora, tá, gente? A gente não nem. Vou pegar aí um estilo, um costume espírita de leitura, de meditação, e por aí vai, para montar o meu próprio estilo de religiosidade. Isso se dá muito, sabe aonde? No Pensei e Fugiu. Como que é o nome daquela grupo? Não. Eles são meio escondidos.
Maçom. Maçom, eles aceitam todo. Maçom é um estilo de vida e não uma religião ou seita. Então você pode ser aquilo que quiser. Se quer ser crente, se quer ser, pode ser o que você quiser. Mas ali tem o seu estilo de vida. Tá? E tem pastores maçom, tá, gente? Não se espante, não. Tem muitos, por sinal. O outro, por exemplo, budismo. Budismo não é uma religião, é um estilo de vida. Você pode ser crente e budista. E por aí vai. No nosso bairro, tem uma pessoa que ela prega, vamos dizer assim, mais ou menos esse estilo de vida. Ela não é cristã, coloca lá nas suas redes sociais que não é cristã, e não segue nenhum padrão, mas pega um pouquinho de cada coisa para a sua vida. Muito perigoso. Por quê? Porque ela pode se convencer que é salva porque ela leu na Bíblia sobre salvação. Ela diz lá, crê no Senhor Jesus e será salvo. Eu creio em Jesus, então eu sou salvo. Mas vive uma vida espírita, acreditando que os mortos falam conosco. Vai lá no jornal ou pesquisa todo dia o horóscopo para saber o que o meu signo diz para o meu dia. Eu me lembro que eu trabalhei com uma moça na 3 de maio. E ela sonhava, ela ia lá todo dia, chegava cedo lá. Primeira coisa que ela fazia, Bidu. Não sei o que lá, Bidu. Ele revelava os sonhos. Significado dos sonhos. Tem gente aí que já foi atrás do Bidu? Deixa quieto, né? Tá? E aí, para o seu dia. Isso eu queria ver se falasse, cuidado que pode... Nunca vai falar assim, cuidado que você pode morrer hoje. Não fala, só coisa boa. No máximo vai falar, tome precauções. No máximo. Tá? Então, isso é perigoso, meus irmãos, porque isso vai trazer uma confusão na sua mente, no qual você nunca vai crer em nada verdadeiro. Porque tudo é bom, tudo é... Lembra lá do João de Deus? Uau! Todo famoso ia consultar com o João de Deus. O escândalo que caiu. De Deus só tinha o nome lá, né? Porque não tinha. Então, meus irmãos, nós temos que ter um horizonte. Nós temos que ter um foco. O foco é Jesus Cristo. Aonde eu tenho a orientação para seguir Ele? Na Bíblia. Não adianta eu querer pegar um pouquinho aqui. Até mesmo o judaísmo é perigoso. Pessoas pegando costume judaico para orientar a sua vida do judaísmo passado, lá atrás. Cuidado. Isso não é algo que vai nos ajudar no caminhar da nossa vida. Pois não. Pode, claro. Só localizando os irmãos de casa. Sim. A irmã Nena está dando um exemplo, conversando com uma pessoa. A princípio, na conversa, pareceu aquela pessoa crente, fiel. E quando a irmã Nena indagou sobre ela ter entregado a vida a Jesus, ela falou, todos os dias eu entrego a minha vida a Jesus. E entrega a vida a Jesus é um dia só, um momento específico. Muitas vezes eu vou entregar o meu dia ao Senhor na oração, que o Senhor abençoe o meu dia. Mas a entrega para a salvação é única. Muito cuidado. Eu sempre digo para os irmãos aqui na igreja, às vezes a gente recebe convite para ir em uma outra igreja, de um amigo.
vá. Eu não tenho problema nenhum em dizer assim, vá. Mas cuidado. Cuidado que pode lá, pode encher os seus olhos de coisas que não são de Deus. Né? Tem um grupo, esqueci agora, que eles gostam de te convidar. Eles te chamam. Vamos lá na nossa igreja. Aí quando você fala assim, não, eu vou sim. Aí você um dia faz uma visita. Aí eles vão para trás. Porque eles não vão em outras igrejas. Tá? Então, se você quer ir em outra igreja, mas vá com a cabeça preparada, vá com a sua mente preparada. Porque aí você chega lá, uau, aquele louvorzão, que maravilha, encher os olhos, sair, ó, o super crente. Mas aí começa, olha, uma coisinha aqui, fala em língua ali, de repente, não, mas é de vez em quando. Cuidado. Tem os profetas, tem as curas. Aí você vai ver o que o irmão André ensinou na escola dominical em 1 Coríntios 12, 13 e 14. É verdade, então isso aqui não é para mim. Não é isso que eu creio. Não é aqui que eu vou ficar. Entendeu? Isso que eu digo assim, com a mente preparada. Nem tudo. Você quer ir para agradar um parente, agradar um amigo? Vá. Eu tenho um grande... A irmã Rosângela pediu para falar? Pediu? Eu tenho um grande problema, tá, com isso. Se eu for em outra igreja, eu sou muito crítico. Eu olho assim e falo, opa, isso aqui não é... Então, eu, às vezes, tenho que tomar cuidado para mudar a minha fisionomia, né? Mas, se me convidarem, eu vou, não vejo problema nenhum. Eu tenho minhas convicções cristãs e ponto final. Diga, irmãos. Isso. Cuidado. Nós temos que ter as nossas convicções, né? Seja convicto daquilo que você... Tem uma pessoa aí na internet, né, que a irmã Rosângela citou, ele fala, é uma heresia tão grande, ele fala assim, você é o ponto fraco de Deus. Entendeu? Não posso falar aqui porque senão você é o ponto fraco de Deus. Deus tem ponto fraco, gente? O diabo ia ter tomado o trono dele assim, ó. Se você é o ponto fraco de Deus. Isso é heresia. Isso não é... E tenha assim de gente assistindo. É sempre vídeo curto, pregação se pode chamar de pregação, de 20, 30 minutos no máximo. Cuidado, é gostoso de ouvir. Fala de um jeito. Uau! Mas está falando um monte de besteira. Tá certo? Então, muito cuidado com isso, tá? Sair pegando um monte de coisas aí. Olha, isso aqui é legal, isso aqui é bom, isso aqui vai me ajudar. Cuidado. O que nós precisamos é a Bíblia, somente a Bíblia. Por isso que a gente sempre diz aqui, é um costume nosso dizer, tudo que nós falarmos, vai conferir na Bíblia. Confere na Bíblia. A não ser que eu falo, é minha opinião. Aí você não consegue entrar na minha mente para confirmar. Mas é a minha opinião. Do contrário, a Bíblia está dizendo, ao nosso entendimento, isso, isso, isso. E os irmãos têm todo o direito de levantar mão. Eu não concordo. Para mim, o que o texto está dizendo é isso e isso. E o que nós vamos fazer? Procurar na Bíblia outros textos que provem aquilo que eu estou dizendo ou aquilo que o irmão está dizendo. Bem simples. A Bíblia responde à própria Bíblia. Entendeu? A não ser temas polêmicos, temas que a Bíblia não dá um parecer exato. E aí a gente vai ficar em cima do muro, eu com a minha opinião e você com a sua, tranquilamente.
em cima do muro, modo de dizer, né? No sentido que a Bíblia não me dá a resposta concreta. Quer ver um negócio que a gente já debateu aqui? E não vamos entrar no debate, tá, gente? Não vamos entrar no debate agora. Salvação infantil. A Bíblia ela não crava. A Bíblia ela diz que o céu é dos pequeninos, ok. Mas a Bíblia também diz que todo aquele que nasce, nasce pecador. E todo pecador ele precisa do quê? E aí? É claro que eu vou pensar que toda criança é salva, porque eu quero que meus filhos sejam salvos. Ok? Mas você entendeu que a Bíblia dá o parâmetro para os dois lados? E aí, para onde a gente vai? É complicado. Não dá, não adianta. Você tem argumento para o lado da salvação infantil e você tem argumento para a condenação infantil. Eu lembro disso na aula do pastor Washington. Ele falando disso. Você vai. Não adianta a gente entrar em debate. Você entendeu? É complicado. Então, aquilo que a Bíblia diz, nós vamos responder na Bíblia. Não é nesse debate, irmã Neide. Ah, bom. Não vamos. Aí é essa a questão. Porque são pecadores como qualquer um. Já entramos no debate. Qual é o limite do entendimento? Você consegue cravar? Não dá. Esse é o grande problema dessa questão. Não dá para dizer, o Rafael ele vai para o céu porque ele não tem o entendimento. Ele já tem. Não tem como eu dizer, a partir de tal idade já tem. Não dá. Tem crianças hoje em dia, prodígios, né, que chamam, que novinha já tem um entendimento, um intelecto muito avançado. Então é complicado. Tá bom? Vamos? Falei que a gente não ia se pegar nisso aí. Vamos voltar aqui para finalizar aí hoje, praticamente, o estudo das cartas do apóstolo João aponta as certezas da fé cristã e mostrará como devemos e podemos viver um cristianismo autêntico no mundo hoje. Só voltando lá. Por isso, a importância de quanto mais cedo possível evangelizar as nossas crianças. Certo? Por conta dessa questão. Quanto mais cedo puder, evangelize o seu filho, evangelize o seu neto, evangelize... O bicho está pegando. Evangelize as crianças, porque nós não sabemos qual é o limite entre a salvação e a perdição de uma criança. Certo? Para a gente fechar. Então, para não correr risco, comece... ele não tem entendimento. Comece lendo historinhas bíblicas. Comece cantando músicas de Deus. Pequenininho, menor que o Arthur ainda, já vai falando. Porque pelo menos o entendimento mínimo ele vai ter. E se esse for o padrão de Deus, olha, ele não sabe discernir o que é salvação, mas ele já crê, então ele vai ser salvo. Vamos pensar assim. Certo? O estudo das cartas de João, então, vai nos apontar a certeza da fé cristã e mostrará como devemos e podemos viver um cristianismo autêntico no mundo hoje. Tá? Então, como que nós vamos viver hoje em dia? Vamos estudar aí nas cartas de João. Tá bom. Aí é Deus, filha. Simplesmente é Deus. Não sei. Eu não sei da sua, quanto mais de uma criança de 3 anos. A Paula está perguntando uma criança de 3 anos se ela entrega a vida a Jesus, ela é salva ou não. Não sei. Eu tenho certeza da minha salvação. Tá? Vamos pensar assim. Eu estou falando aqui porque é a Paula, tá, gente? Você não tinha falado isso, não. É complicado. É o que eu estou dizendo. É um tema complicado.
Uma pessoa de 3 anos, ela vai lá, ela não tem ainda entendimento da necessidade de salvação. Então, eu creio, Deus quem sabe o coração. Deus quem sabe o que ela está querendo dizer com aquele sinal dela. Teve jovem, criança, na época criança, na nossa igreja, que diz que entregou a vida a Jesus. Teve um jovenzinho aqui que disse para o pastor Ebenezer ainda, era nosso pastor ainda, na época da congregação com o pastor Valdir, que disse que queria ser um pastor, hoje está no mundão aí afora. Então, tem muita gente, e aí não só crianças, quanto adultos, levantar a mão na igreja num dia de culto, de apelo do pastor, não quer dizer salvação. A grande maioria das pessoas entregam a sua vida a Cristo no discipulado e não na igreja. Está entendendo? Por isso a importância de fazer um discipulado. Para a pessoa entender, porque às vezes no culto na igreja ela é motivada pela emoção, pelo que está sendo pregado, pelo aquilo que foi desenvolvido. E aí lá no discipulado, onde você senta e explica passo a passo, a pessoa, agora eu entendi o que é a salvação. Está entendendo? Então, não é porque nem todo mundo, a Bíblia diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É somente aquele que faz a vontade do Pai. Aí Tiago fala, vou parafrasear aqui, me mostra a tua fé que eu mostro a minha fé pelas obras. Aquilo que eu faço vai demonstrar a minha salvação. Então, uma criança de 3 anos, ela diz que entregou a vida a Jesus. É Deus que sabe, não tem como eu saber. O desenvolver da vida dessa criança vai me orientar a dizer, olha, realmente ela é ou realmente ela não é. Não aceitar, mas confirmar. Seria uma confirmação. E ele já fez o que a gente fez em casa. Né? Uns anos atrás até, ele pediu, pai, faz um estudo com a gente, lembra? A gente sentou e fez um estudo. E ele confirmou a sua salvação. Você entendeu? Então não é aceitar. Se aceitou uma vez, aceita uma vez. Nunca mais. Se for verdadeiro. Agora, o que pode acontecer, a gente não ia entrar, né? O professor entrou, mas tá bom. Não tem problema. O importante é a gente entender. Às vezes a pessoa, ela, por exemplo, o Davi, que a Paula citou, peraí, tá, Bruninha? Eu já vi. Por exemplo, o Davi aceitou com 3 anos de idade, a gente conversa sobre isso, ele diz que sim e tal. Mas chega agora, um culto aqui na igreja, ou, por exemplo, ele vai num trabalho da Conjob, e o pastor fala sobre a salvação. Ele vai lá no Semear, e lá vai ter o culto evangelístico, e é voltado para a salvação. E ele, eu quero entregar minha vida a Cristo. Ele reconheceu que aquilo que ele fez com 3 anos de idade não era a salvação. Ele não tinha entregado a vida à salvação. Mas agora ele entendeu que era a salvação. Você entendeu? Então pode acontecer isso. A minha mãe fez isso. A minha mãe, ela tinha entregado a vida dela a Cristo antes de eu entrar para a igreja. Mas teve um culto aqui, eu não me lembro quem que estava pregando, se era o pastor Nido, não era o pastor Nido ainda, acho que era o pastor Valdir, ou se era algum outro pregador de fora. E ela falou, olha, eu reconheço que eu ainda não era salva e eu quero entregar minha vida a Jesus. E aí logo depois ela foi batizada. Você entendeu? Então, assim, pode acontecer. Já aconteceu, pastor Ebenezer relatou que lá no seminário, um jovem estudando no seminário, ou seja, era batizado com pelo menos 1 ano de igreja já, frequentando a igreja, entregou a vida dele a Cristo no seminário. Reconheceu que não era um salvo. Você está entendendo? Então, assim, eu sei da minha. E tem gente que ainda tem essas dúvidas. Tá, Bruninha? Porque senão eu esqueço.
Uhum. Uhum. Não tem. É aquilo que eu disse lá no começo, a mente de Deus não cabe na nossa. Não, não cabe. Sim. Às vezes a gente faz no apelo, às vezes para uma pessoa que a gente né, às vezes a pessoa esfria espiritualmente e você quer voltar, é confirmação, né? O pastor levantou a mão também ali. Não, o que eu acho em que sentido, assim, isso quer dizer? Então, mas o período da inocência, de a gente pensar na dispensação bíblica, foi lá no Éden, que aonde o homem não tinha discernimento, né? Então ele vivia ali no paraíso, ele não sabia, não tinha discernimento, só o pessoal entendendo, não tinha discernimento do bem e do mal, né? Ele não raciocinava essa questão. Então ele vivia no paraíso, tudo maravilha. A dispensação lá atrás. Quando o homem peca, acaba o período da inocência, aonde ele passa a ter conhecimento do bem e do mal. E aí, aonde entrou o pecado na vida do homem, e a Bíblia diz: todos pecaram. Então, agora, pensando hoje em dia, né? Isso que eu ia falar agora. Pensando hoje em dia, quando que eu posso pôr a linha divisória da consciência humana? Não dá. Eu não consigo. Né? Tem criança. Tem uma série lá no programa do Hulk agora. Jovens. Como que é? Assim, são crianças superdotadas. São crianças assim que estão acima. Tem um japonesinho lá, acho que acabou, final de. Aí tinha um quadro lá com um monte de número assim, dentro de uns desenhos lá. Aí o Luciano Huck, não sei se ele não sabia mesmo, tal lá, ele falou assim: que quando você olha isso aqui, você vê que você acertou o número tal. Ele falou: não, que você faz, multiplica isso, porque dá o resultado tanto que é tanto lá no meio. Ele, eu olhei isso aqui e não vi isso. Um garotinho, acho que se tiver 10 ou 12 anos é muito. Então, não existe um limite para mim, né, dizer qual é o limite da racionalidade de uma criança. A partir de que momento a criança ela passa a saber o certo e o errado? Tá? Por exemplo, olha como que é uma linha muito tênue. Por exemplo, você mãe está dando de mamar para o seu filho, né, no seio. Você tira. Qual que vai ser a reação dele? Vai estapear. Eu quero continuar. Ele vai chorar. Não é isso? As mães? Não é ou não? Eu estou falando besteira. Aí você fala, mas não tem consciência. Opa, peraí, mas ele sabe que ali é o lugar de a fartura dele. Você está entendendo? Então não tem como eu limitar, dizer a partir de tal momento da vida a criança já tem consciência.
para saber o que é certo e o errado, para saber que tem que entregar a vida. Não dá. Isso aí eu vou dizer, é um mistério de Deus. Isso é. Agora, que nem a Bruninha citou, Deus sabe sobre o estilo de vida que aquela criança vai ter. Não dá, eu não sei dizer. Deus sabe a nossa história. Mas se, olha, essa criança aqui vai para o inferno porque lá na frente ela nunca iria entregar a vida a Cristo. Eu não posso afirmar isso, tá? Também como não posso afirmar ela vai para o céu porque lá na frente ela vai ser, aí seria predestinação. Você entendeu? Então, eu também não posso basear essa crença nisso, tá? A única coisa que eu posso crer é Deus é quem sabe todas as coisas. Ô, André. Entendimento, vamos pensar, tá? Boa. A irmã Neide levantou a questão do ladrão na cruz. Não é o ladrão da cruz, não, que ele não roubou cruz nenhuma. É o ladrão na cruz. Vamos pensar assim: o entendimento ele até tinha, os dois, porque Jesus era conhecido. Tá? Tanto é que eles dizem: se você é realmente Deus, tira a gente daqui. Então eles tinham o entendimento. A grande questão, um reconheceu que Jesus era só o Cristo e o outro não. Tá? Então eles tinham o entendimento real. A grande questão da salvação, sobre discipular, ou quando acontece a salvação, joia. Ele não teve discipulado, mas ele foi salvo. No momento que ele reconheceu que Jesus era o Cristo. Tá? Então, quando eu disse lá, no discipulado, não quer dizer que todo mundo vai entregar a vida no discipulado. Estou dizendo que, sim, muitas pessoas têm o entendimento da salvação no discipulado. Na igreja, muitas vezes, só levantaram a mão. Aí, quando vai fazer o discipulado, agora eu entendi o que quer dizer isso aí. Quando que ela entregou a vida a Cristo? Na igreja ou no discipulado? Não sei. Você entendeu? Deus é quem sabe o momento exato. Se realmente foi na igreja, naquele momento, e depois ela veio ter a noção do que é isso, ou se foi lá naquele momento do discipulado e falar assim, realmente eu quero entregar a minha vida a Cristo. Você está entendendo? Então, é cada um, irmãos. Por isso que o nosso papel é anunciar. Já passei ali meu horário. O nosso papel é anunciar. O nosso papel é falar. A obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. E ele sabe o coração, ele sabe a vida de cada um. Amém ou não? Saiu uma pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Dona Nena? A Eliane? Para mim aqui só está aparecendo Lucas 18, 16. Vamos ver aqui, deixa eu ver o que quer dizer. Eu não lembro de cabeça, não. Tem uma pergunta? Deixa eu ver. Para mim não apareceu a pergunta. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu já vi essa parte aí. Peraí, deixa eu só me entender aqui. E ela só marcou em cima do comentário. Deixa eu só achar Lucas aqui 18, agora eu entendi. Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos e não os impensais, porque os tais é o reino de Deus. Tá? Então, aquele texto que a gente citou. Tá? Não foi uma questão aqui, que a dona Nena colocou aqui. Tem partes da Bíblia que fala que Jesus disse: vinde a mim as crianças, porque dos tais é o reino de Deus. E ela colocou a referência. Tá? Então, assim, não é uma coisa. E, esse é um texto que fala da salvação infantil. Deixai vir a mim, porque deles é o reino de Deus. Mas a mesma Bíblia diz que todo aquele que nasce é pecador. Não é? Então a Bíblia ela não fala, só voltamos para o começo do debate. A Bíblia ela não fala, a partir do entendimento você passa a ser um pecador. Você entendeu a grande questão onde fica? A Bíblia não fala isso. Todo aquilo que é nascido da carne é pecador. Nasceu é pecador. E carece de entregar a vida a Jesus. Então fica aí. Aonde divide as questões?
não cabe para nós. Aquele que crê. Como que uma criança pode crer? 2 meses. Sim. Sim. Aí, como que uma criança de 6 meses, por exemplo, uma criança de 6 meses morreu? Morreu no parto, morreu ali. Como que ela creu? Você entendeu? É essa questão. A irmã disse ali. Sim, então. Mas é uma pecadora. Você entendeu? Essa aqui. É isso. Então, aí assim, aí é onde entra a mente de Deus, que a gente não consegue chegar num consenso. É um mistério. Você entendeu? Só para a gente fechar aqui. Porque senão a gente vai embora. Por causa. Tá vendo como que é? Aí é que tá. A linha divisória. A linha divisória é muito estreita para mim dizer, esse momento. Aí que nem a irmã. Perdão. A irmã falou, aí entra a inocência. Mas até onde vai essa inocência? A grande questão é essa, até onde vai essa inocência? Você entendeu? Para mim dizer assim, a partir de agora é pecadora. Você tá entendendo a grande questão do negócio? Tá bom? Chega, gente, chega. Passou o horário, o Gustavo daqui a pouco tá me empurrando daqui de cima. Aí, tem aqui, irmã, tem aqui. Mas eu aceito, vem cá, eu aceito, vem cá. Obrigado. Pronto. Esse professor. Eu penso que é na mentalidade, na ideia da inocência de uma criança. No sentido do quê? Não tem nada a ver com a salvação infantil, mas no sentido de que uma criança ela é sincera, tá? O coração puro. Então, se uma criança ela não gostou de você, ela fala que não gosta e acabou. A gente não, o adulto mascara. Não é nada de política, mas você viu lá a briga que tem do presidente com o STF, o caramba 4 lá, e aí teve uma cerimônia lá esses dias, tava ele do lado do cara e conversando. O adulto tem isso. Uma criança, ele vira as costas e não tá nem aí. Você entendeu? Então é nesse sentido, não da consciência para a salvação, mas no sentido da sinceridade infantil. Uma criança, se ela gosta, se ela não gosta, e não tô nem aí para a questão. Tá? Então, é nesse sentido. Diga, Danilo. Fariseu? Tá fazendo um comparativo. Depois ele vai para esse nível de criança vinha ali, não deixa as crianças. Então, assim, eu acho que está bem relacionado a isso que você falou mesmo. Até ali na história, a lógica de Cristo ali, naquela explicação ao povo, faz esse sentido, essa noção da como você se porta diante de Deus. O que você está buscando a Deus? Qual é o propósito? Qual é a sua coração, a intenção? Eu creio nesse versículo, ele é real, Jesus fala, né? Os discípulos estavam afastando as crianças do Senhor, ele diz, não, deixa eles virem aqui, porque deles é o reino de Deus. Por quê? Eu creio nesse sentido, de que assim, olha, aqui há inocência no pensar, porque não era um bebezinho. Então, assim, elas são sinceras, elas estão me buscando com sinceridade, elas querem estar aqui comigo porque elas querem estar aqui comigo. Entendeu? É nesse sentido que eu entendo esse versículo. É o desejo dessas crianças. Vocês estão aqui porque estão atrás dos benefícios que eu posso te dar. Elas estão aqui por quem eu sou, mais ou menos nesse sentido.
Os adultos estavam atrás de Jesus por quê? Pelos milagres. Agora aquelas crianças não. Elas estão aqui por quem eu sou. Entendeu? Então eu creio dessa maneira nesse versículo. Por isso que ele diz: vem a mim, porque é delas o reino. A singeleza de coração, a humildade, a simplicidade, elas querem estar comigo. Então, quando eu, como crente, quero estar com Jesus por quem ele é e não pelo que ele pode fazer, eu me torno uma criancinha diante do Senhor. Esse entendimento. Amém?